preparação geral de um culto infantil. Como nós vimos, é um culto, porque é parte da igreja. A diferença é que é um culto de crianças. Mas elas precisam cultuar ao Senhor, elas precisam aprender a fazer isso. Esse espaço da escolinha, ele é destinado para cultuar ao Senhor. Então, o pessoal de São Paulo não colocou a referência, mas eu achei a fala muito forte, que diz que a história, quando devidamente apresentada pelo professor ou evangelista de crianças, ela equivale para essas ao que um bom sermão é para os adultos. Então, quando você prepara uma lição debaixo da unção do Espírito de Deus, né, que você tem ali tudo organizado para a coisa acontecer, tem uma intencionalidade, você não está ali para passar tempo, está ali para ministrar, a sua lição bíblica, ela vai ser para aquela criança o que é um bom sermão para você. Tem dias que você sai da igreja e você fala assim, nossa, como Deus falou comigo hoje, não tem? Então, a criança vai sair da escolinha com a mesma sensação, uau! Como Deus falou comigo, olha o que eu aprendi hoje. Eu senti a presença de Deus. As crianças podem e devem adorar o Senhor. A Bíblia já diz que é da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, que é tirado o perfeito louvor. Então a gente não pode subestimar essas coisas e achar que eles são pequenos demais, porque não são. Só que a gente tem que estar preparada, né? Não é chegar lá com um macacão lindo, azulzinho e sem conteúdo nenhum. Pode passar, Samuel. Então, por que é importante você se preparar? Porque quando você se prepara, você vai alcançar os objetivos que você tem. Que objetivos são esses? A gente vai ver mais para frente, mas o meu objetivo é aquilo que eu quero que as crianças saibam ao final da aula. Então, eu começo pensando assim, que ao final dessa aula, as minhas crianças sejam capazes de, sei lá, reconhecer Jesus como Filho de Deus, crer no poder de Deus para curar, crer que Deus salva as famílias. Existem milhões de objetivos dentro da palavra de Deus, mas eu preciso ter claro qual é o daquela aula. O que eu quero que aqueles meninos saibam no final daquela aula. Porque eu não posso querer que eles saibam a história da Bíblia. A história da Bíblia não muda a vida de ninguém. É cheio de teólogo aí com a vida toda atrapalhada. Por quê? Porque ele conhece a história, mas ele não conhece a unção que tem atrás da história. Ele não tem o Espírito que vivifica. Então, eu tendo os meus objetivos claros, eu sei onde eu quero chegar. Então, toda a minha aula está costurada para chegar naquele lugar. Quando você se prepara, você tem uma confiança maior em você, na sua apresentação e na expectativa de que Deus trabalhe. Porque quando você começa a preparar a sua aula, você sabe quais são os seus objetivos, você já começa a buscar a Deus para que Ele atue. Nós não vimos lá quem é o verdadeiro professor? É o Espírito de Deus. Então você vai cultivando essa fé, por isso que não pode ser na véspera. Tem que ser com antecedência. Você já começa a orar nessa intenção e a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quando chega no momento da aula, Deus tem como operar, porque já está tudo pronto, já está tudo preparado, o caminho já está aberto. Ela ajuda a manter a ordem e a disciplina na classe. Se existe uma verdade, essa é que menino à toa faz o que não presta. Faz ou não faz? Se as crianças não tiverem direcionamento, elas piram. A verdade é essa. Liga um botão, modo louco, e a turma fica toda pirada e você não sabe o que fazer. E depois que eles entram nesse modo, é muito difícil tirá-los daí. Então, quando você tem preparado, como a gente falou no começo, você já tem preparado, meu pastor faz um culto normalmente de 1h30, então eu tenho 1h30 de atividades planejadas. Mas eu tenho que contar que pode ser que ele faça mais meia hora. Ele faça um culto de 2. O que eu vou fazer nessa meia hora que sobra? Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Isso tem que estar pronto. E se os meninos vierem e fizerem tudo em fração de segundos, o que eu vou fazer? A gente tem que estar preparado
para o imprevisto também, porque ele acontece. Chove uma chuva de canivete na cidade, ao invés de vir 30 crianças, como você imaginava, vem 10. O que acontece se vem menos criança? A aula flui mais rápido. O tempo de ir ao banheiro é menor, o tempo de lanche é menor, é tudo mais rápido. E aí eles terminam tudo rápido e você olha com aquela cara de paisagem e fala assim, eu não sei o que eu vou fazer com esses meninos agora. O que eles vão fazer? Vão pirar. E você vai ficar doida na sala de aula. Então tem que ter 1 zilhão de recursos. Essas musiquinhas que a gente está aprendendo aqui, elas são muito boas para isso. Porque tem uma hora que você não tem mais o que fazer. Né? Aí o que a gente faz? Canta. Canta, 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 canta. Mas você tem que saber cantar. Contar para vocês que o missionário, quando a igreja de Belo Horizonte inaugurou, ela é muito parecida com esse salão daqui e a porta da escolinha também dá para o salão. Terrível, né? Quem planeja isso nunca esteve dentro de uma sala de escolinha. O menino esguela. Você não pode tirar ele da escolinha, porque ele vai esguelar dentro do culto. Você não tem o que fazer. Lá a gente ainda tinha uma janela que dava para o estacionamento. Então a gente passava os meninos pela janela e ficava uma professora no estacionamento para andar com aquelas crianças que estão chorando. Enfim. E aí, um belo dia, foi na inauguração, quando o missionário foi, eu coloquei 94 crianças entre 2 e 6 anos dentro de uma sala. E ela era pequena. O piso era menor do que esse que está aqui. Deu um menino por quadradinho. Eu tive que tirar as cadeiras, porque não sobrou espaço. Então, no fim das contas, ficaram as crianças assentadas com a perninha cruzada e o joelho um pouquinho levantado, e eu fiquei no quadradinho perto da porta. Repare, crianças entre 2 e 4 anos. Tudo que eu tinha planejado foi para o brejo, porque eu dependia da mesa para fazer atividade, eu dependia de espaço, e o espaço deixou de existir, porque ele foi ocupado pelos meninos. E o culto começou. E aí, faz o quê? Canta. Canta. Canta mais. Canta mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E conta a história e canta. E conta mais história e canta. E dá o lanche. Era o que dava para fazer. Mas eu não podia parar, porque se eu parasse, eles iam entrar nessa chave de enlouquecer. O que eu ia arrumar com 90 meninos pirados dentro de sala de aula? E pequenininho não tem um negócio de reação em cadeia? Um chora, o outro está feliz da vida. Ele nem sabe por que o amigo está chorando, mas em solidariedade, o que ele faz? Chora. Aí o terceiro chora. Chora. Aí começa aquele coro, e o que a gente faz? Chora também. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Chora também. Desesperador, desesperador. Então, o planejamento ajuda a manter a ordem e a disciplina. Elimina dificuldades, porque você já prevê as coisas antes. Mantém o professor no caminho para alcançar o objetivo. Vai, Samuel, vamos mais rápido. Evita que o professor desperdice o tempo. Você sabe o que você tem que fazer, então você não fica dando sopa. Evita que o professor misture conceitos fora do assunto. Né? Então, ele tem ali um roteiro do que ele tem que fazer, ele sabe qual é o tema, quais são os objetivos, ele não vai se perder. Ele dá variedades, a aula fica mais interessante. Desperta e mantém o interesse. Então, é importante preparar? É necessário? É uma característica de uma boa evangelista de crianças? Como é que faz? Bora lá. Primeiro, seja organizada e disciplinada para estabelecer, primeiro, um tempo. Qual é o tempo que eu vou gastar com esse planejamento? Eu disponho de 40 minutos, então eu vou focar 40 minutos planejando a minha aula. Eu tenho 1 hora, então eu vou focar 1 hora. Irmã, essa semana está corrida, eu só tenho meia hora. Mas eu vou fazer um bom planejamento em meia hora. Talvez nessa semana eu não vá fazer uma super atividade de craft, né? De cortar, de colar. Eu não vou levar aquele visual mirabolante, mas eu vou dar uma boa aula mesmo assim. E escolha um lugar, né? Pode ser dentro da igreja, se você tem costume de planejar na igreja. Pode ser na tua casa, mas tenha isso estabelecido. Ore antes e durante a preparação. Então, ore por você, para que Deus lhe ensine primeiro
essas lições espirituais, que ele precisa falar ao seu coração. Você precisa ter intimidade com essa mensagem. Ela tem que ser verdadeira para você, para depois ela chegar para a criança. Então, primeiro bate na gente. Lembra aquele cano de PVC? Que é assim, de canto? Tem uma conexão? Então, primeiro tem que passar em você para depois sair na criança. Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua... A gente precisa enxergar na palavra de Deus aquilo que a gente não tinha visto antes. Ore pelas crianças, para que Deus prepare os seus corações. Quem lê aí para mim bem alto, que eu não dou conta de ler tudo. Todavia... Então você precisa orar pelas suas crianças para que elas sejam convencidas pelo Espírito de Deus. Você não tem força para mudar a cabeça de ninguém, seja ele criança ou adulto. O nosso papel é ministrar. Quem é que vai convencer? O Espírito de Deus. Então a gente tem que, na preparação da aula, orar para que o Espírito de Deus alcance as crianças. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Então, se o Evangelho é poder, eu já preparo a minha lição pensando em esse poder tem que entrar em ação. Eu estou dando o Evangelho, eu estou dando a palavra. Não é uma historinha de faz de conta, não é conto da carochinha, é a palavra de Deus. Então, tem que produzir transformação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, a gente precisa fazer isso em oração. Como eu disse a vocês, quando eu preparo a aula do cronograma, que foi deixada na minha responsabilidade, eu não sei para que criança eu estou preparando essa aula. Eu oro antes, preparo, mas quem vai direcionar os detalhes dessa aula é você quando você estiver preparando e buscando a inspiração de Deus. Você pode contar a história de Zaqueu 300 vezes, e em cada uma dessas vezes você vai ter uma aplicação diferente. Se fosse assim, a gente não vinha mais na igreja depois de uns 5 anos, né? Ore pela lição, para que seja aplicada à vida da criança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Passa. Dependa do Espírito Santo para guiá-lo. A gente já leu esse versículo. Próximo. Use recursos na sua preparação. Então é legal que você tenha lá o seu cantinho com o seu material. Organize sua biblioteca particular com materiais, coloque as lições por pastas, coisas que você vai poder, visuais você vai usar sempre, você não precisa fazer um novo, toda lição. Vou contar a história de Zaqueu, não preciso de fazer um visual cada vez que eu for contar essa história. Se eu tiver organizado, eu vou poder usar sempre o mesmo e eu vou gastar mais tempo em outras coisas. Sei lá, material reciclável, visuais, livro de uso, costume do tempo bíblico, mapa bíblico, dicionário, concordância, bíblias com diferentes traduções. Tem uma lista de sites confiáveis que você pode pegar a inspiração das atividades. Hoje em dia tem o Dr. Google, que a gente consegue praticamente tudo pelo Google, você digita lá e vai te ajudar. Mas o importante é que você tenha esse recurso. Eu passei anos fazendo a minha bibliotequinha, né? E aí eu fui mudar de um apartamento do 3º andar para outro prédio. E o ministro me deu um ultimato. Ele falou, não aguento mais carregar essas caixas. Cada mudança que a gente faz, a caixa de livro é terrível, né, gente? É pesado pra caramba. Aí ele mandou eu desfazer. Eu falei, Senhor, eu sou uma mulher fiel e submissa, mas isso aqui eu não vou obedecer, não. Porque isso é coisa que eu vou
compilando ao longo dos anos e que sempre me ajuda. E na época eu não estava no Ministério Infantil, existiam outras demandas na igreja, eu não estava. E ele dizia assim, você nem mexe com escolinha mais? Sabia de nada, né? E aí eu desobedeci. Eu falei, ok, não vou levar para casa, mas eu vou deixar no escritório, vai ser o meu material. E levei minhas caixinhas. Gente, somos inseparáveis, porque toda hora que eu falo, não vou mais lidar com o Ministério Infantil, onde eu caio de novo? E lá estão as minhas caixas. Elas foram reduzindo com o andar da carruagem, né, com o tempo, e aí chegou a transferência para Manaus. Aí o que ele disse? Ele viu as caixas lá, né? Você não jogou isso fora? Eu falei, não vou jogar. Ele, e aí agora? Vai para Manaus. Eu falei, elas vão junto. E vieram, lindas e maravilhosas, todas, né, pitimbadas lá, sofreram muito na mudança, mas elas chegaram. Por quê? Porque é o meu lugar, não adianta. E hoje, com 2 crianças em casa, nem que eu queira, eu não fujo desse espaço. Então, esses recursos bem compilados, bem organizados, vão facilitar a sua vida, né? Vai criando aos pouquinhos, que daqui a pouco você já tem uma pastinha robusta, né? Você pode compartilhar com as outras. Aquela semana que não dá para preparar muito, você tem pelo menos o visual garantido. Aí você gasta o seu tempo preparando só a lição. Tenha um plano de aula definido. A gente vai ver isso na próxima palestra. Mas tem que ter um tema, tem que ter objetivo, tem que estar escrito quais são as referências bíblicas que você vai usar, qual é o versículo para memorizar que tem a ver com aquilo tudo, qual é a didática, como que você vai apresentar essa lição, que recursos, quais dinâmicas, que atividades de fixação, o que você vai fazer naquela aula. Quais são os louvores que fazem ligação com aquele tema? O que você vai cantar naquele dia que tem a ver com o que você vai ensinar? Isso aí tudo tem que estar preparado. Irmão, o cronograma vem de São Paulo prontinho. Não vem. Não vem. Ele vem um esboço daquilo que é o que você vai fazer. A gente chega ao cúmulo de ter a professora lendo o cronograma na sala de aula. Vou te interditar se você fizer isso. Porque não é para ler. Imagina se eu chego aqui e começo. Tenha um plano de aula definido. Tema, o assunto da aula. Objetivo, o que as crianças devem saber ao final da lição. Referências bíblicas. Você vai aguentar ficar aqui o dia todo comigo? Não vai. É uma chatice, não é? A pessoa lendo o negócio. Então tem que ter vida. Aquele cronograma é para você ter assim, uma ideia de que maneira você pode abordar aquele assunto. Mas você é capaz de desenvolver a sua própria maneira. Então, não é para ler cronograma em sala de aula. Nem é para levar ele lá para a sala de aula. É para levar o seu. Aquele que você faz. Você já percebeu quando você escreve, você registra? Mais do que quando você lê? Então, é assim que funciona. A lição bíblica, a parte da ministração, né, que a gente fala da história, ela é o coração da aula. Tudo que você fizer estará preparando para esse momento ou reforçando o que foi feito nesse momento. É a parte principal. A palavra de Deus é o nosso livro-texto. É a base, é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é o nosso meio de purificação e a base para o crescimento espiritual. Tem que ter base bíblica. Pode passar, Samuel. A palavra de Deus é uma arma poderosa que Ele nos deu para alcançarmos vitória sobre a tentação e na guerra contra o mal. A palavra de Deus aplicada à vida é a resposta para todos os problemas, conflitos e necessidades da criança. Então, a palavra tem que estar. Você pode cantar um monte, mas tem que ministrar a palavra. Não pode contar a história da Bíblia. Tem que ter revelação. Tem que ter aplicação daquela história para a vida da criança, senão não muda. É a mesma coisa de contar o Chapeuzinho Vermelho. Muda o que na vida da criança saber a história do Chapeuzinho Vermelho? Nada. Saber Jonas e o peixe? Nada. Que Moisés passou pelo Mar Vermelho, muda alguma coisa? Não, mas se houver a aplicação, que é a revelação, aí muda. Talvez, isso é muito importante,
a lição bíblica que você apresentar seja a única comida espiritual que muitas crianças receberão durante a semana. E no mundo de hoje isso tem sido uma verdade. Os pais não estão educando os filhos nos caminhos do Senhor. Eles jogaram para cima da igreja essa responsabilidade. E talvez aquele seja o único momento em que a criança da escolinha vai ouvir sobre Deus. Naquela semana. Talvez seja o único momento que ela vai ouvir na vida. Você não sabe se ela volta semana que vem. Você não sabe quantos anos ela vai viver. Porque não precisa ser velho para morrer. Precisa? Não. E aquele momento Deus preparou para que ela ouça a palavra. Deus já fez a parte difícil que foi trazê-la para a igreja. Você não pode desperdiçar esse momento. Não desperdice. O diabo tem ceifado a vida das crianças. E se nós não atuarmos da maneira como Deus nos chamou para atuarmos, ele vai continuar fazendo isso. Lá em Belo Horizonte, a gente tinha um testemunho muito bonito de uma obreira que passou um tempo morando com a avó. E nesse período, a avó levou ela para a igreja. Ela tinha uns 12 anos. Ela foi pouco mais de 2 meses, assim. Camila era o nome dela. E ela ouviu a palavra de Deus nesse período, né? Indo na igreja. E depois ela voltou a morar com os pais e não continuou indo na igreja. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela foi tentar suicídio. Ela estava em depressão, passando um problema difícil. Do que ela lembrou? Da palavra de Deus que a professora da escolinha tinha dado para ela. E lá, antes de cortar os pulsos, ela parou e falou, não, aquele Deus daquela moça lá atrás, eu não experimentei ainda. E ela procurou uma igreja e entregou a vida para Jesus. Então, assim, não dá para desperdiçar. É muita falta de responsabilidade se a gente não aproveitar aquelas 2 horinhas que Deus está lidando com aquela criança. Você já perdeu algum aluno? Já morreu aluno seu? Eu já tive essa experiência 3 vezes. É horrível. É horrível. A criança está bem, morreu. E aí? E se você não tiver convicção de que você fez o trabalho, semeou a palavra, ministrou, de quem é a responsabilidade? É nossa. É nossa. Não pode negligenciar esse chamado. Então, pega firme na preparação. Faça o esboço do momento da ministração. Tá? Escreve lá os pontinhos. Ainda que você seja uma professora experiente, faz o esboço, porque aí você não se perde. Né? Você pode ser uma professora muito experiente, mas se perder numa aula. Então, escreve lá, faz o registro. Passa mais. Tem um cronograma escrito. O tempo para cada momento. O cronograma deve variar conforme a duração dos cultos, a faixa etária, o que está planejado naquela aula. Não é fixo nem único. Vou lhe dar 2 exemplos. Pode ir, Samuel. Esse aqui é para uma aula de 2 horas. Então, eu botei aqui, primeiro, vou para o lado de cá, o horário, né, que seria o culto das 7, quanto tempo e qual a atividade que vai ser feita. Então, nos primeiros 15 minutos, vamos receber as crianças. Eu não enxergo tão de perto assim, vou ler do meu. Receber as crianças, conversar, levar ao banheiro, oferecer água, tempo de brincar, ler livros, interagir com os colegas. Gente, esse é muito importante. Sabe por quê? Tem muita criança que vai chegando aos poucos, né? A conta-gotas, eles vão chegando aos poucos. Se você começa a sua aula assim que começa o culto, muita criança vai chegar na escolinha depois que você tiver dado a palavra. Vai perder. Vai chegar aquele momento que você está no clímax da sua aula e o menino vai levantar a mão e vai dizer assim, tia, posso ir no banheiro? Aí 5 vão levantar a mão com ele, eu também quero. Aí foi para o beleléu a sua aula. Então, o que você faz? Leva todo mundo no banheiro, dá água para todo mundo, deixa eles conversarem. Eles adoram conversar. Eles têm amigos na escolinha, eles ficam ansiosos para chegar. Se você não deixar esse tempinho para eles conversarem no começo, que horas que eles vão conversar? Na hora da palavra. Então, deixa eles conversarem. E você vai definir se vai ser 15, se vão ser 15, 20, 25 minutos. Não sei, depende do tempo que seu pastor gasta para o culto.
Aí eu coloquei 5 minutos para oração, 10 minutos para louvor, 10 minutos para memorização de versículo. Nesse dia aqui, a memorização viria antes da história, mas pode ser o contrário. Mais uns 10 minutos para quebra-gelo, 20 minutos para lição bíblica. Precisa pregar mais de 20 não, viu, amor? Os meninos não entendem nada. Aí fica aquela... tia, não acaba nunca esse negócio, né? Se você tem uma igreja, são poucas aqui, mas se na sua igreja está dividido por turma, no berçário, no maternal, no primário, é 5 minutos de palavra. Não inventa mais que isso, que não presta. É o tempo de concentração da criança. Aí a professora está lá, lendo o Salmo 119 na aula, mas não vai fluir, não vai. Então, deu a lição, orou 5 minutos... Tem lanche na sua igreja? Tem 15 minutos de lanche. 5 minutos de dízimos e... Não plantar, não colhe. Tem que ensinar também. 15 minutos de atividade. Vai variar. A atividade é mais simples, é mais complexa. 5 minutos para a oração final. 5 minutos para organizar a sala para sair, para calçar o sapato, para conversar. Isso aqui é o básico. Deu 2 horas. Olha só, 2 horas para fazer... tudo isso. Tem um outro, que 20 minutos na recepção, essa é uma turma pequena que eu fiz. 15 de água e banheiro, porque eles gastam mais tempo. 5 minutos de oração, 15 de louvor, 15 de lição e oração. 20 minutos para o lanche, 5 para dízimos e ofertas, 10 para memorização. Está vendo que nessa memorização veio depois? Porque depende do que eu planejei naquele dia. Às vezes não faz sentido eu dar o versículo depois. Ele funciona melhor como um complemento. Mas vai ter aula que o versículo é a introdução da minha aula. Então ele precisa vir antes. Se eu não planejo, nada disso acontece. Nada disso acontece. E 15 minutos de atividade no final, e aí você coloca seu plano A, plano B, plano C, sei lá quantos planos você vai ter que ter, dependendo de quem é o seu pastor. Tem uns pastores que gostam de fazer uns cultos demorados, né? Tem, né? 2h30. Misericórdia. Né? Então é isso. Fui no tempo?